Muito bom dia a todas e a todos. Em nome da direção do Instituto de Ciências Sociais, gostaria de dar as boas-vindas a todos os que vão participar nesta conferência Change, Mudanças Climáticas, Costeiras e Sociais. Um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, a quem agradecemos muito a sua presença nesta abertura desta sessão. Também um agradecimento aos Srs. Presidentes de Câmara e representantes de câmaras municipais que sei que estão presentes ou que vão estar presentes ao longo deste dia de trabalho. Que espero que possa decorrer da forma como os seus organizadores o conceberam. Para o Instituto de Ciências Sociais é particularmente relevante a organização de uma conferência como esta. O ICS inscreve no seu programa de atividades o tema da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade social como um tema de eleição desde há muito tempo na sua agenda de investigação, como prova a sua participação no programa de doutoramento em conjunto com outras universidades e instituições universitárias em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, um programa dirigido pelo professor Filipe Duarte Santos, como comprova também as atividades no âmbito do Observa e também as atividades de investigação que são desenvolvidas no âmbito de projetos competitivos, dos quais este projeto de Change é um exemplo. Trata-se de um projeto que resulta também de uma colaboração dentro da Universidade de Lisboa com a Faculdade de Ciências e com a equipa do professor Filipe Duarte Santos, que vai ter aqui a oportunidade de ser apresentado pela minha colega Luísa Schmidt. O dia vai ser longo de trabalho e intenso, esperemos que seja também produtivo, e para não haver mais delongas e para que o ritmo dos trabalhos possa decorrer da forma como os organizadores o esperam, isto é, um ritmo vivo, intenso e sem grandes delongas, eu também vou terminar a minha intervenção, que é meramente formal e de boas-vindas. Uma vez mais, bem-vindos ao ICS, espero que aproveitem esta oportunidade, não apenas para conhecer o projeto, mas também para conhecer a nossa instituição, as suas atividades, e é um prazer tê-los convosco e vamos conhecer o que é este projeto Change na apresentação que nos vai ser feita pela doutora Luísa Schmidt daqui a pouco, mas antes de mais gostaria de, uma vez mais, agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e dar-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia a todos, professor José Luís Cardoso, professor Filipe Duarte Santos, professora Luísa Schmidt. É com muito gosto que me encontro aqui no ICS. Queria felicitar os autores do projeto Change por esta iniciativa. Penso que é muito importante. O papel das universidades e dos centros de investigação é fundamental na produção e transmissão de conhecimento na área do clima. Que é um fenómeno complexo que tem de ser estudado, e este estudo do Change é importante a vários níveis. Poderá servir de apoio à decisão, ao planeamento, à formação de políticas, à atualização de informação, ligação entre investigadores, decisores e sociedades em geral. A literatura científica nos últimos anos sobre alterações climáticas aumentou significativamente, mas de qualquer maneira sabemos mais, mas ainda não sabemos muito sobre clima. É de facto preciso continuar a investir em conhecimento e, consequente, em planeamento e atuação no terreno. De facto, como eu referi, as alterações climáticas são um fenómeno complexo, envolvem várias variáveis, estamos a lidar com a natureza, estamos a lidar com fenómenos que não estão devidamente estudados. A adaptação dentro das alterações climáticas ainda é mais complexo, de facto, em termos de mitigação, temos já mais ou menos definido o que se deve fazer. No fundo, é reduzir as emissões e atingir um objetivo de aumento da temperatura que não possa ultrapassar os 2%. Relativamente à adaptação, é mais complexo porque, efetivamente, ainda não sabemos exatamente quais vão ser as consequências, temos uma ideia e também não sabemos como é que nos havemos de adaptar. Eu gostaria de referir os recentes relatórios do IPCC, saiu esta semana mais um dos relatórios, e de facto o IPCC vem-nos dizer que é inequívoca a influência humana nas alterações provocadas ao sistema climático. O último relatório aponta a algumas questões que eu gostaria de chamar a atenção, portanto, maior risco de cheias nas zonas litorais, subida de nível dos oceanos que pode variar de 26 a 82 centímetros,
a redução da produtividade agrícola, apesar de se prever um aumento do consumo de alimentos, o aumento da probabilidade de eventos extremos, como ondas de calor e cheias na Europa. O litoral, se nada for feito, iremos ter milhões em risco nos próximos anos. As estimativas dos custos de adaptação feitos recentemente pela União Europeia na Estratégia de Adaptação falam em 3 mil milhões de euros por ano para o litoral em 2020 e de 7.900 milhões de euros por ano em 2080. Por isso, é necessário aumentar de facto o nível de conhecimento nesta área e projetos como este que vamos aqui conhecer são importantes. Portugal, como sabem, é um país da Europa muito vulnerável às alterações climáticas, somos um país do Sul, portanto estamos sujeitos a vários tipos de fenómenos extremos, como sejam cheias, incêndios, o avanço sobre o litoral, que nós assistimos neste inverno, causou cerca de 20 milhões de prejuízos só em infraestruturas públicas ou em necessidade de reparação e de proteção, e portanto são fenómenos que se tornarão cada vez mais frequentes, de acordo com os estudos que foram apresentados, e implicam de facto uma mobilização dos decisores, portanto, do governo, das autarquias, das universidades, dos cidadãos, e portanto também considero importante que este estudo tenha ouvido, digamos, cidadãos, tenha sensibilidade dos cidadãos para as questões das alterações climáticas e da adaptação às alterações climáticas. Gostaria de partilhar convosco algumas das iniciativas que o Governo está a fazer nesta área. Nós, como sabem, vamos executar até 2015 o Programa Litoral, vamos investir cerca de 300 milhões de euros até ao final de 2015, realizando ações que desde há muito estão previstas, aliás, algumas desde o projeto Finisterra, e portanto vamos de facto fazer um grande investimento no litoral. Os tipos de intervenção que estão previstos são variados, vão desde relocalizações, demolições, renaturalizações e obras de defesa costeira. Para além destas obras, vamos fazer, digamos, as obras necessárias para recuperar os estragos que aconteceram agora neste verão. Foi lançado uma call do programa operacional para ações de recuperação dos estragos feitos no litoral. As candidaturas já foram apresentadas, as autarquias também foram envolvidas nesta obra, neste processo. As autarquias irão ter financiamento a 100% das obras que forem necessárias fazer, e estamos neste momento a selecionar as obras que terão de ser realizadas. Muitas delas terão de ser realizadas antes da época balnear, por uma questão de segurança de pessoas e bens. Por outro lado, a Estratégia Nacional de Adaptação já foi aprovada, estamos neste momento a operacionalizar a Estratégia Nacional de Adaptação, estamos a envolver os vários agentes. A Estratégia Nacional de Adaptação tem de ser uma estratégia que envolva todos os níveis de decisão e os cidadãos. Estamos a envolver e a preparar as ações específicas para a implementação desta estratégia, e também numa perspectiva de mainstreaming da adaptação nos vários setores da atividade económica e do governo. Por outro lado, em termos de litoral, como sabem, foi recentemente criado um grupo de trabalho do litoral, presidido pelo professor Filipe Duarte Santos, e que alguns membros estão aqui presentes nesta sala, que pretende efetivamente tomar consciência de que, enfim, muito foi feito, mas que é necessário fazer mais, que a situação no litoral se altera, que a situação no litoral é uma situação dinâmica. Pretendemos, de facto, fazer orientações estratégicas para os próximos anos sobre o que fazer no litoral. Estudar em conjunto entre organismos do Estado, cidadãos, universidades, centros de investigação, quais são as melhores soluções para o futuro. Isto porquê? Porque, por um lado, vamos ter uma nova geração de planos de ordenamento da orla costeira. Os planos de ordenamento da orla costeira tiveram a sua importância na década passada, no sentido de evitar que piores males acontecessem ao litoral, mas nós entendemos que a nova geração de planos de ordenamento da orla costeira tem de ser reformulada à luz das orientações que vierem a sair deste grupo de trabalho. Por outro lado, também,
vamos ter o programa, o próximo quadro comunitário de apoio, e nesse quadro comunitário de apoio existe um programa específico para a proteção do litoral. Queremos que as ações que sejam financiadas ao abrigo desse programa sejam também na linha das orientações que vierem a sair deste grupo de trabalho. Finalmente, em termos de informação sobre o litoral, estamos a reformular o sistema de administração do recurso litoral, o CIALO, no sentido de o tornar mais operativo. O sistema já é um sistema importante, já reúne muita informação que foi reunida ao longo dos tempos sobre o litoral. Estamos a carregar mais informação, nomeadamente, por exemplo, todas as intervenções que foram feitas no litoral. Estamos a tentar torná-lo mais acessível, estamos a preparar mesmo um app que possa ser usado pelos cidadãos no local onde se encontram, para saber, digamos, o que é que se passa naquela zona do litoral onde estão ou a passar férias ou a viver. E, portanto, estamos a operacionalizar com fundos comunitários e a tornar mais efetivo este sistema de informação, porque consideramos que é fundamental saber o que se passa no litoral, ter a informação disponível, quer para os decisores, quer para os investigadores, para elaborarmos políticas de ambiente e de defesa do litoral. Finalmente, em termos de sensibilização e educação, eu vou pedir desculpa, mas vou precisamente a uma iniciativa às 10 horas de lançamento do programa ADAPT. O programa ADAPT é um programa que foi elaborado ao abrigo do I-Grants, portanto, que é o fundo EFTA, que financia estas ações. Este programa ADAPT, nesta primeira fase, vai apoiar ações na área da educação ambiental e na área de estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. Portanto, consideramos que é importante envolver, como eu já referi, quer os autárquicos, quer os cidadãos nas soluções para as questões da adaptação e, portanto, também é um trabalho nesta área. Finalmente, relativamente à mitigação, dizer que, como sabem, foi elaborado ano passado o roteiro para uma economia de baixo carbono 2050, que estabeleceu objetivos ambiciosos para Portugal até 2050 na área climática. Esse roteiro foi apresentado ano passado e neste momento estamos a elaborar o Plano Nacional de Alterações Climáticas. Também há um grupo de trabalho chefiado pela professora Júlia Seixas, que está a preparar um documento que nos vai dar indicações sobre se iremos atingir os objetivos em 2020 e como é que iremos atingir os objetivos, estamos comprometidos em 2020 na área climática, e, por outro lado, a estratégia para 2030. Este documento será apresentado até ao fim deste trimestre. Queria, para concluir, agradecer mais uma vez o convite pelo Change, desejar que os trabalhos sejam produtivos ao longo do dia e mostrar a disponibilidade do Ministério para colaborar com estas iniciativas. Muito obrigado. A Luísa Schmidt vai começar a apresentação deste projeto de Change. Muito bom dia a todos. O nome do projeto já descreve bem o que ele é e quais os objetivos que o orientaram. Change, igual a mudança. Este foi um projeto sobre mudança, aliás, um projeto sobre mudanças várias e todas elas na linha costeira. Se os tipos de mudança que este projeto abordou são de diferentes natureza, a perspectiva em que essas mudanças foram analisadas foi, sobretudo, a perspectiva da sociedade. Porque este é fundamentalmente um projeto de ciências sociais. E, contudo, claro, ao abordar uma problemática que é tão complexa como as mudanças costeiras e climáticas, o projeto assumiu integralmente a responsabilidade de integração multidisciplinar, sem a qual, neste caso, não teria sido possível fazer nada de novo e de útil. O tema central da nossa problemática foi o fenómeno das alterações climáticas, mas em torno dele a investigação organizou-se sobre as implicações sociais do impacto dessas alterações numa zona simultaneamente tão instável e tão altamente ocupada como é a linha de costa. Instável pela sua própria natureza, instável pelo processo erosivo de longa duração a que está sujeita
instável pela dinâmica tumultuosa da sua ocupação, instável porque sobre ela a ação administrativa tem sido, ao longo das últimas décadas, errática, fragmentária e contraditória. Estas instabilidades todas, não é, que se multiplicaram devido aos movimentos rápidos de ocupação, criaram um quadro tenso com dinâmicas sociais alheias entre si, mas entretanto todas confluentes hoje na partilha do mesmo risco, encontrando-se numa condição particularmente vulnerável e claro que o impacto das alterações climáticas agrava. Foi sobre isto o projeto de Change, mudanças climáticas, costeiras e sociais, erosões locais, concessões de risco e soluções sustentáveis em Portugal. O projeto teve por objetivo evidenciar os problemas de natureza social e ambiental na linha de costa portuguesa e incidiu sobre 3 zonas costeiras do país: Barra Vagueira, portanto, zona de Aveiro, Costa da Caparica, Fonte da Telha, Quarteira, Val de Lobo. E com este projeto pretendemos não só conhecer um fenómeno complexo, portanto, conhecimento, como também contribuir para o processo colaborativo de uma gestão em moldes mais participados e sustentáveis perante mapas de suscetibilidade às alterações climáticas, especificamente elaborados para estes locais pela equipa do professor Filipe Duarte Santos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nossos parceiros nesta empreitada de 3 anos. Tratou-se depois de um projeto que desde o início assumiu um papel implicado nas próprias mudanças que estudava, preocupando-se sempre em mobilizar a participação das populações com quem diretamente realizou os trabalhos, no sentido de promover dinâmicas de governança melhor informadas, sobretudo no que respeita à ciência das alterações climáticas e ao balanço equilibrado entre o rigor científico das suas investigações e a prudência necessária num quadro que pondera constantemente a incerteza. Mas incerteza não é agnosticismo. É apenas a condição natural de todos os processos científicos. A redução crítica desta incerteza, tanto quanto aos impactos das alterações climáticas, como quanto ao processo já longamente estudado e comprovado da erosão costeira. Estão aqui várias pessoas que o têm trabalhado. Portanto, essa redução crítica realizou-se num quadro muito enriquecedor de interação com as populações implicadas. E, sob este ponto de vista, a experiência deste projeto de investigação pretendeu ser também um exemplo de responsabilidade social da prática científica. No nosso horizonte está a convicção de que uma sociedade civil melhor informada é mais participativa e que a decisão participada é muito mais consequente, não só pela responsabilização que gera, como pela eficácia com que é tomada. E é neste sentido que assumimos o propósito de promover um modelo de governança adaptativa, sem o qual, vistos os antecedentes históricos e a complexidade do problema costeiro que nós temos em Portugal, parece não se encontrar a possibilidade alguma para uma saída racional deste problema, que, apesar de relativamente recente, ameaça ao país na sua totalidade, em cadeia e a curto prazo. A sociedade portuguesa viveu, no último meio século, vários processos de mudança sobrepostos que geraram, em alguns casos até vieram agravar, quadros anteriores de assimetria que já eram conhecidos, e cito aqui o fundador do ICS, o professor Cedas Nunes, que num texto que fez história, que Portugal, Sociedade Dualista em Evolução, fala-nos já de um quadro de contrastes e dinâmicas desacertadas no país. Ora, o segundo pós-guerra viu acentuarem-se os processos de litoralização em Portugal, sobretudo a partir dos anos 60. Mas dentro deste processo, a concentração sobre a linha de costa, aquilo a que podemos chamar a costeirização, é um fenómeno novo e mais recente ainda. Em poucas décadas, lugares que haviam permanecido escassamente ocupados, com comunidades pescatórias, tornaram-se lugares de concentração de populações, de construções, de investimentos, de dinâmicas sociais muito ativas e também da multiplicação de instituições, resultantes de outras tantas leis e políticas e resultando tudo isto rapidamente, muitas vezes em confusão autobloqueada, como teremos oportunidade de ver nas comunicações que se seguem. Ora, a conjugação desta complexidade social, que também é uma complexidade económica e jurídica, com a vulnerabilidade costeira, face ao impacto da erosão e das alterações climáticas, agrava-se com a condição administrativa
fragmentária, complicada e até muitas vezes contaminada, para usar um termo ambiental. Entretanto, sabíamos que, apesar da particularidade do caso português, a configuração do problema que elegéramos para a nossa investigação era familiar a muitos outros países, nomeadamente comunitários, que tinham importantes antecedentes de pesquisa e de intervenção ativa com as populações. E daí a atenção que demos à cooperação científica internacional e à comparação, sobretudo, com casos na Holanda e em Inglaterra. Contámos com consultores nessa área, nesses países, e contámos também com a inestimável colaboração do professor Alverinho Dias, aqui presente, a quem muito agradeço, e foi nosso consultor neste projeto. No seu plano de trabalhos, o projeto Change procedeu à análise de 3 fenómenos: a desarticulação institucional, os processos de ocupação costeira, as percepções locais sobre os riscos, as responsabilidades e as expectativas. Estas análises incidiram, como eu já disse, sobre 3 casos particulares, selecionados não só pela sua exemplaridade face a todas as dimensões da nossa problemática, como pela oportunidade que ofereciam à comparação. Barra Vegueira, Costa Caparica e Quarteira, 3 locais simultaneamente em risco, mas simultaneamente muito ocupados, com gente e casas, portanto, com uma dinâmica social bastante intensa. Contudo, o projeto não se limitou a analisar os quadros de complexidade e a compará-los. O projeto ensaiou também uma experiência de comunicação científica e de mobilização participativa forte. Tal como o seu secretário de Estado agora aqui disse, no fundo, envolvemos os cidadãos. Assumidos os parâmetros do fenómeno da erosão costeira e construídos os mapas de vulnerabilidade ao impacto das alterações climáticas nas 3 zonas estudadas pela equipe da Faculdade de Ciências, foi feita a experiência de confrontar as populações com a articulação entre as suas experiências pessoais e as hipóteses científicas apresentadas. E não só. Foi também estimulada a ativação de uma dinâmica sustentada de interesse, informação, debate e participação dessas mesmas populações. Muitas das pessoas que participaram estão aqui hoje presentes, sejam muito bem-vindas. Estudámos assim processos de mudança e, ao fazê-lo, assumimos parte dessa mudança também. Com esta conferência, pretendemos fazer uma apresentação necessariamente abreviada dos resultados e, para isso, destacamos alguns tópicos que aqui lançamos à discussão com os painéis de comentadores que convidámos expressamente para esse efeito. Primeiro, começamos esta conferência pelo tema das representações dos riscos costeiros através de uma análise à imprensa, verificando não só a persistência de algumas figuras de temática, como a ausência de outras. Nos mídias, muitas vezes é tão importante a presença como a ausência, não é? Verificámos que os seus conteúdos omitiram muitas vezes os focos mais problemáticos com que nos confrontamos, o que revela aspectos muito interessantes sobre aquilo a que chamamos, e que podemos discutir, a falta de uma cultura costeira em Portugal. De seguida, apresentamos os resultados da análise das políticas de proteção civil, na medida em que elas são a resposta mais imediata à situação de risco crítico nas zonas costeiras. Verificamos como o campo designado por proteção civil se deslocou progressivamente neste contexto para o de socorro público, muito mais do que para a prevenção. Passamos de seguida à apresentação do quadro múltiplo e autobloqueado, quase até ao caos institucional, jurídico e funcional das políticas com incidência na linha de costa. Apresentamos depois brevemente os três casos de estudo, analisando os processos de ocupação, as percepções de risco e a vulnerabilidade que apresentam através dos mapas propositadamente construídos para cada um dos locais. A seguir ao almoço, estaremos focados nas dinâmicas de governança adaptativa através de 3 tópicos transversais que resultaram do trabalho participativo com as populações locais. São eles a comunicação científica e a participação, o quadro de convergência e divergência de posições sociais e de interesses que existem nestes lugares e os processos e opções de governança adaptativa. No final, ou não fosse o Change um projeto sobre mudança, apresentaremos algumas reflexões sobre perspectivas, que hoje mais do que nunca são oportunas, dado o momento crucial que atravessa a nossa história costeira. Eu, por fim, quero apenas acrescentar 2 breves considerações e fazer os meus agradecimentos. A primeira é sublinhar como o processo de participação e de mobilização das populações ultrapassou largamente as nossas expectativas.
contradizendo o ceticismo com que muitas vezes se justifica o distanciamento na comunicação pública da ciência e também a falta de estímulo à participação pública nas decisões políticas. O segundo, em segundo lugar, queria destacar a experiência muito enriquecedora a todos os títulos do trabalho conjunto entre equipas com formação disciplinar distinta, mas profundamente interessadas pela ciência um dos outros e fortemente motivadas pela responsabilidade perante valores comuns, o valor do bem comum. Os agradecimentos, salientar o papel da equipa que trabalhou neste projeto, está ali toda assinalada no slide, parte deles vão apresentar estes resultados, infelizmente para mim, mas talvez não para eles, alguns já fazem parte da massa cinzenta expatriada e, portanto, não vão poder estar presentes, como é o caso do Tiago Saraiva, outros vieram expressamente de East Anglia, como é o caso da Carla Gomes. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Dr. Paulo Lemos, aos senhores presidentes da Câmara de Lolé e de Vagos, aos presidentes da Junta de Freguesia da Costa da Caparica e de outras freguesias que aqui estão presentes, aos especialistas que comentaram os resultados, aos moderadores, está aqui já o Pedro Santos Guerreiro a pedir que eu me despache, a todos os participantes nos workshops, das entrevistas, dos focus groups, enfim, a todos os governantes e a governados, para abreviar, que aqui se deslocaram hoje para debater os resultados do Change. Muito obrigada a todos e espero que seja um debate ativo. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer à Luísa Schmidt o facto de nos ter convidado ao grupo de investigação a que pertenço a fazermos parte deste projeto que foi extremamente interessante e enfim, conduziu para mim e penso que para todos aqueles do meu grupo que participaram no projeto a novos conhecimentos, novos desafios, enfim, uma nova percepção da problemática de transmitir a ciência e de enriquecer as políticas públicas com os resultados científicos. A nossa participação neste projeto foi essencialmente a construção de cenários de vulnerabilidade aos riscos de inundação nas três casos de estudo que já foram referidos, e devo dizer que foi muito mais do que adicionar dois grupos de áreas diferentes, uma área das ciências sociais, outro das ciências físicas e naturais. Houve uma interação muito forte e muito positiva, em grande parte devido ao empenhamento e ao entusiasmo da Luísa Schmidt. Foi um prazer participar neste projeto. E ajudou-nos a compreender a problemática social e humana da nossa orla costeira e o difícil processo de procurar fundamentar as políticas públicas com resultados científicos, com os resultados da investigação científica. Eu penso que, enfim, a minha opinião pessoal, no nosso país temos ainda um percurso bastante grande a fazer no sentido de informar as políticas públicas com os resultados da excelente, em muitos casos, investigação científica que faz no nosso país. Portanto, essa transmissão de conhecimento, essa comunicação é algo em que há ainda muito a fazer. Queria agradecer a participação de todos aqueles do Centro de Investigação a que pertenço, do Climate Change Impacts and Modeling, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e a Catarina Vargas, que foi uma das pessoas que participou neste projeto e que foi bolseira e que agora é investigadora na Universidade de Aveiro. Portanto, o nosso desafio foi construir cenários de inundação, riscos de inundação naqueles três pontos da costa e comunicar estes cenários. E aí começou logo algo, enfim, que nos acompanhou durante estes 3 anos. Como é que se comunica uma coisa que vai provavelmente acontecer daqui a 25, 50 e 100 anos? Como é que a gente, enfim, são horizontes temporais muito dilatados
E, portanto, as pessoas estão, evidentemente, muito mais preocupadas com este ano e os próximos anos do que o que se vai passar daqui a 100 anos. E, portanto, aqui há logo um choque, não é? Evidentemente que nas ciências sociais a incerteza talvez ainda seja maior, não é? Do que se vai passar daqui a tanto tempo. Mas no que respeita à modelização do sistema climático, que no fundo é um aspecto importante, e também à modelização das zonas costeiras, nós temos algum conhecimento que nos permite fazer afirmações com intervalos de tempo desta ordem de grandeza. Portanto, isto é uma das coisas que não é fácil comunicar. Quer dizer, faz sentido discutirmos aquilo que se vai passar daqui a 100 anos, em termos estritamente de ciências físicas. E porquê é que é assim? Bom, é assim porque o sistema climático é composto pela atmosfera, pela hidrosfera, ou seja, pelos oceanos, pela criosfera, pela biosfera e pela litosfera, e nós temos algum conhecimento do que é que se passa com o oceano e qual é o papel do oceano nesse sistema climático. Só para vos dar uma ideia, este desequilíbrio que estamos a falar, que é a intensificação do efeito estufa, resultante da acumulação de gases com efeito estufa na atmosfera, isto corresponde a um desequilíbrio energético no nosso sistema climático, e 93% deste excesso de energia, 93% nos últimos anos, é um número que está neste relatório do IPCC, aliás, no primeiro volume, que foi publicado em dezembro, 93% é absorvido pelos oceanos. Portanto, se não tivéssemos oceano, estávamos fritos. Quer dizer, porque a temperatura na atmosfera tinha aumentado muito mais. Bom, este é um aspecto. Agora, o outro aspecto é que o oceano tem uma resposta muito lenta, enquanto que a atmosfera, digamos, enfim, falando de uma maneira muito coloquial, aquece depressa, não é? E nós sabemos isso nas brisas, não é? Na brisa marítima e na brisa, quando estamos na praia, durante o dia a brisa é num sentido, durante a noite é noutro sentido, tem a ver com isso. O oceano leva tempo a aquecer, muito tempo a aquecer. Aquecer porquê? Porque a atmosfera está mais quente, não está muito mais quente, está quente 0,8 graus centígrados, mesmo assim é significativo. E, portanto, aquece a camada superficial do oceano, mas o oceano tem, em média, 4 mil metros de profundidade, média. Estão a ver? É muito profundo. E, portanto, aquece a camada superficial, sim senhor, dilata-se um bocadinho, mas aquele calor vai-se propagando em profundidade. Portanto, ele leva muito tempo a aquecer. Estão a ver? E portanto, é uma resposta muito lenta. E, portanto, nós temos alguma confiança quando dizemos, quando fazemos projeções, apesar de tudo não são previsões, são projeções, de quanto é que vai subir o nível médio do mar daqui assim, enfim, em 2100. E, portanto, esse foi um dos grandes desafios, foi como comunicar isto às pessoas. Como é que é? Agora vai subir 1 metro, quer dizer, em 2100, 1 metro, mas para que é que estamos a falar de 2100? Portanto, este foi um aspecto muito, muito importante. O que tem aquecido no oceano é, sobretudo, a camada superficial. Sabe-se que até 700 metros, cerca de 700 metros, é essa camada que aquece mais. Mas já há sinais de que está a aquecer até 3.000 metros. Já é uma coisa muito profunda. Para vos dar outra ideia, que penso que é importante, é que tudo isto são sistemas que têm uma reação lenta. Há sistemas que têm reação rápida, outros sistemas que têm reação lenta. Nós, enfim, o nosso horizonte, enfim, é o horizonte da vida humana, não é? Quer dizer, e até está a aumentar, mas são, digamos, 70 anos, 80 anos, não é? Mas há muitas outras escalas de tempo, não é? E, portanto, os fenómenos dão-se em escalas de tempo muito diferentes. Mas agora, para falar de outra escala de tempo, se nós aumentarmos a temperatura da atmosfera, isso implica uma subida do nível médio do mar, devido não só à dilatação do oceano, mas também à fusão dos gelos dos glaciares das montanhas e também à fusão dos campos de gelo na Groenlândia e na Antártida, sobretudo no oeste da Antártida, e tudo isto é um processo lento. E só para terem uma ideia, em relação
para o gelo que está acima do nível médio do mar, são 24 milhões de quilómetros cúbicos. Há 24 milhões de quilómetros cúbicos de gelo. E, portanto, se a temperatura aquecer muito, não estou a fazer um cenário catastrofista, mas se a temperatura aquecer muito, este gelo derrete todo, não é? Derrete todo. Quer dizer, é uma reserva colossal de água doce. Mas aquilo que eu queria dizer é que se a temperatura subir, da atmosfera subir de 1 grau, artigos recentes indicam que o sistema leva muito tempo a equilibrar-se, mas a subida do nível médio do mar, que fica contratuada, que fica garantida, digamos assim, com 1 grau de subida da temperatura da atmosfera, são 2,3 metros. 2,3 metros. E isto, como é que nós sabemos isto? Sabemos isto porque analisamos o passado. Analisamos como é que as coisas passaram e, portanto, temos algumas indicações sobre isso. Finalmente, há outro aspecto que eu gostaria aqui de salientar e que, enfim, que estamos a ser todos afetados por isso, e particularmente a orla costeira, que é a questão das tempestades, não é? Dos temporais. E aqui, lá está, temos muita incerteza, e um dos grandes desafios deste tipo de estudos de adaptação às alterações climáticas, ou de, enfim, falando da zona costeira, de como proteger a zona costeira, como valorizar também a zona costeira, tudo isso lida com incerteza. E uma das incertezas que agora temos, para além de todas as outras que tínhamos, é curioso, é que aquilo que se pensava era que a trajetória dos temporais no Atlântico Norte ia subir um bocadinho. E, portanto, nós aqui na Península Ibérica íamos ter menos temporais. Íamos ter menos temporais. Os temporais eram mais para o norte da Europa, para o centro da Europa. Mas há sempre imprevistos, não é? E o que acontece é que aquilo que se está a passar no Ártico é de tal modo gigantesco, não é? De tal modo gigantesco, quer dizer, a fusão do gelo oceânico tem por consequência que o Ártico está a aquecer 3 vezes mais do que a temperatura média global. Portanto, a temperatura média global aumentou de 0,8 graus centígrados, é pouco, mas na região do Ártico a temperatura da atmosfera aumentou 3 vezes mais, 2,4 graus centígrados. Então, é uma coisa brutal. Porquê? Porque há uma retroação positiva, porque em vez de termos um espelho, em vez de termos gelo, agora temos água no estado líquido. E isso perturba a circulação geral da atmosfera. E, em consequência disso, a corrente de Jacto separa a zona fria da zona quente, digamos assim, e é para onde vão as tempestades. E essa corrente de Jacto vem até cá abaixo. E é aquilo que se passou em janeiro, e é aquilo que se passou nos últimos dias. Ela atravessa o Atlântico, vem até à Madeira, e depois sobe aqui na Península Ibérica e deixa-nos chuva. Portanto, a grande pergunta é, será que isto é uma tendência que se vai repetir nos próximos anos, e então vamos ter mais temporais, ou não? Portanto, estão a ver a questão da incerteza. Para terminar, já foi dito, mas eu gostaria de insistir sobre isso. Estou firmemente convencido, e mais depois de participar neste projeto, que para termos uma defesa, uma boa defesa, uma boa proteção da zona costeira, e para sabermos valorizar e tirar proveito, não é, da zona costeira, que é lindíssima, que é, enfim, em termos comparativos na Europa e também no mundo, para isso é absolutamente necessário, na minha modo de ver, que haja informação científica das pessoas, sobretudo das pessoas que vivem na zona costeira. Sem informação científica, ao nível dos vários grupos sociais e com aqueles que nós contactamos e que estão disponíveis, estão interessados para receber essa informação científica, sem termos essa informação científica e também das instituições, eu penso que é muito difícil estabelecer o diálogo, porque as questões, eu não diria que são difíceis, mas têm alguma complexidade. E, portanto, é preciso nós, cientistas, fazermos um esforço de comunicação e de irmos ao encontro da maneira como as pessoas visualizam e que têm as suas visões do mundo, quer dizer, e que estão num processo de change, estão num processo de transformação. E, portanto, informação científica para que se estabeleça o diálogo, para que, com esse diálogo, se permita que haja participação. Sem participação, penso que vamos sempre esbarrar com dificuldades crescentes, e para que, através dessa participação, se
tomem as melhores decisões a nível político. Muito obrigado pela vossa atenção.